Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo-vos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 1. Nós vamos ler dos versículos 3 a 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 5. Hoje nós vamos estudar, com a graça de Deus, o capítulo 19 da Confissão de Fé, que aborda da lei de Deus. Vamos estudar sobre a lei de Deus. Iniciar esses estudos. Diz assim o texto sagrado: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Até aqui, irmãos, vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos em teu nome, nós, os nossos filhos, o povo da tua aliança, Senhor. Neste dia que separamos, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras, para a glória do teu nome. Ó Deus, para que o teu povo esteja, ó Deus, guardando o descanso que prefigura aquele verdadeiro descanso que já experimentamos e teremos, ó Deus, de forma completa quando tu vier nos resgatar, ó Deus, quando da vinda do teu Filho. Nós te bendizemos por isso, Senhor, pelo domingo, pelo dia da feira da nossa alma, podermos, ó Deus, nos alimentar junto com os nossos irmãos, e de sorte que nós acabamos de ler essa porção pequena da tua palavra, ó Deus, que foi escrita pelo teu servo Paulo, e pedimos que o Senhor abençoe a aplicação da mesma e de todas as demais que iremos ler esta manhã, de todo o conteúdo que vamos ver aqui, ó Deus, que possa nos edificar, concorrer, ó Deus, para o crescimento do teu reino, e que em todo esse processo o nome do Senhor seja glorificado. Nós te agradecemos, ó Deus, por esses momentos preciosos, e o nosso pedido é que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, capacitando-nos, ó Deus, por meio do teu Espírito, para receber, guardar e praticar aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, olha que texto maravilhoso. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem feito o quê? Nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões de bênção espiritual, olha só, nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele, quando? Quando, irmãos? Antes da fundação do mundo. Escolheu como a finalidade para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando vamos estudar aqui a lei de Deus, e especialmente a seção 1 desse capítulo 19 da nossa confissão, nós somos remetidos ao pacto que Deus fez consigo mesmo e depois manifestou na história o homem, porque a lei se dá dentro das configurações deste pacto. A seção 1 diz assim, eu vou ler textualmente para você, para que você entenda o que eu estou dizendo. Deus deu a Adão, aqui eu estou lendo a confissão, tá? Você pode acompanhar na sua. Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sobre a condição dele cumprir a lei, e o ameaçou com a morte caso ele a violasse, e dotou-o com poder e capacidade de guardá-la.
Então, meus irmãos, o que é que nós estamos vendo aqui? Que, em primeiro lugar, Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Quando nós estudamos isso, inicialmente, você há de recordar que lá no capítulo 7 da confissão, nós estudamos do pacto de Deus com o homem. E quando estudamos o pacto de Deus com o homem, que é justamente essa primeira frase da seção 1, Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras, nós vimos que esse pacto teve início na eternidade, como nós acabamos de ler no texto de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Nós fomos escolhidos por Ele quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos. Então, no capítulo 7, quando nós estudamos, nós vimos que Deus estabeleceu um pacto, e é justamente por meio de pactos que Deus se relaciona com o homem. Então, como é que Deus se relaciona comigo? Por meio de um pacto, de um contrato. Ele é o Deus da aliança, o Deus pactual. Ele estabeleceu essa aliança com Adão, lá no Jardim do Éden, e nós chamamos essa aliança de pacto das obras. Pacto das obras. Foi isso que nós vimos. Só que para que esse pacto das obras se manifestasse na história, no tempo, ocorreu um pacto anterior ao pacto das obras, que foi onde? Se deu onde esse pacto? Na eternidade. Lá na eternidade, dentro da economia da Trindade, existia um pacto. Então, esse pacto é chamado de pacto da redenção. Então, Deus deu o pacto das obras, Adão quebrou o pacto das obras, nós vamos ver. Logo depois, Deus deu o pacto da graça, nós vamos ver isso também. E isso se manifestou desta forma, porque na eternidade, Deus deu o pacto da redenção. Tem um puritano, o nome dele é John Flavel, ele viveu entre 1627 e 1691, pastor presbiteriano inglês, autor de muitos livros, que escreveu um texto baseado em Isaías, capítulo 53, versículo 12, aquele texto que diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e os poderosos repartirá ele o despojo, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. John Flavel, escrevendo sobre esse texto, começou a elaborar sobre o pacto, sobre a doutrina do pacto. E ele trata deste pacto da redenção, que ocorreu lá na eternidade, entre o Pai e o Filho, destacando algumas verdades, destacando o trabalho do Filho, a recompensa pelo Filho cumprir as demandas do pacto, e ele faz aplicações muito práticas quando está escrevendo. E durante o seu escrito, irmãos, eu vou apresentar aqui um trecho, ele tem um artigo, e ele diz assim nesse artigo: aqui poderia supor o que o Pai disse quando realizou o seu pacto com Cristo por ti. Ele vai encenar como foi o diálogo do Pai com o Filho na eternidade, na hora do pacto da redenção. Entendam que isso aqui é uma encenação. E ainda que as palavras aqui, haja muita licença poética aqui por parte de John Flavel para essa encenação, você vai encontrar base bíblica para tudo isso que está sendo dito. Então é como se fosse algo assim. Olha só que coisa maravilhosa. Então o Pai diz assim: meu filho, eis aqui uma pobre e miserável companhia de almas que se destruíram completamente, e agora eu preciso manifestar a minha justiça. Minha justiça demanda que seja satisfeita a si mesmo na ruína eterna de todos eles. O que se fará por essas almas? Isso na eternidade. Então Deus já sabia o que ia acontecer. Ele diz: meu filho, estão completamente perdidos. Minha justiça requer a aniquilação, a morte, a destruição de todos eles. A destruição eterna, o sofrimento eterno para eles. Então, o filho responderia dessa maneira: ó meu Pai, tal é o meu amor e a minha compaixão por eles, que em vez de perecerem eternamente, eu me farei responsável por eles como seu fiador.
Traga-me todas as suas dívidas, para que eu possa ver tudo o que te devem. Senhor, traga-me todas elas, para que não haja futuras dívidas para eles. Coloque-as na minha conta. Preferirei sofrer a ira que merecem, para que eles não sofram. Sobre mim, meu Pai, sobre mim seja toda a dívida que pertence a eles. Então o pai responde: mas meu filho, se tu te comprometes com eles, deves avaliar o pagamento até o último centavo. Não esperes nenhum apaziguamento. Se eu os perdoar, não perdoarei a ti. A gente recentemente estudou o Calvário, não foi? O Getsemane, o sofrimento de Cristo em Mateus, chorando ali, porque ele sabia o que iria pagar na cruz do Calvário, que nós vamos ver em breve. Então o filho responde: eu aceito, Pai, que seja assim. Carregarei tudo sobre mim. Eu sou capaz de cumprir. E ainda que isto provoque um tipo de ruína para mim, ainda que empobreça todas as minhas riquezas, esvazie todos os meus tesouros, pois assim verdadeiramente aconteceu, 2 Coríntios 8:9, pois conheces a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos, porém estou contente em realizá-lo. Irmãos, você entende o que foi que aconteceu nesta conversa? Que não foi nesses termos assim, que aqui está poeticamente ilustrado, mas o que foi que aconteceu na eternidade, quando o Filho se propôs a fazer isso? O John Flavel estava aplicando aqui esse texto, quando ele pregava em Isaías, falando do pacto, para um pessoal que estava reclamando de muitas coisas. Aí ele termina essa parte do seu artigo dando uma chamada nos seus ouvintes. Olha qual é a chamada que ele dá: corai de vergonha, ó crentes ingratos, deixe que ela cubra os seus rostos, julgai a vós mesmos agora se Cristo tem merecido que devam ficar com ele por ninharias, que devam escolher em algumas pequenas dificuldades e reclamar. Isso é difícil, isso é duro. Se vós conhecesseis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nessa maravilhosa condescendência pelos céus, jamais fariam isso. Então ele está falando com os reclamões, insatisfeitos por causa de besteiras. Está dizendo assim: olha, a coisa maior que poderia acontecer com você já aconteceu. Por que é que nós estamos voltando, irmãos, um pouco para a teologia da aliança, para tratar da lei de Deus? Porque é dentro da teologia da aliança que nós podemos estudar a lei de Deus. A confissão, então, está falando desse pacto que Deus estabeleceu com Adão no Éden, chamado pacto das obras. Isso que aconteceu na eternidade tinha que se manifestar na história. Manifesta-se inicialmente com o pacto que Deus faz com Adão. Nós vamos estudar esse pacto. Mas ainda a nível de preâmbulo, introdução, eu vou voltar para o texto de Efésios. Se você tiver com o texto aberto, você vai ver isso aqui. Primeiro, que Deus anteviu a nossa salvação. Ele programou a nossa salvação. Os versículos 3 e 4 vão dizer isso. Veja aí: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Veja aí esse pacto que nós estamos falando, o pacto da redenção, antes da fundação do mundo, para sermos o que, irmãos? Santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então o que é que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Ele está louvando a Deus por todas as bênçãos que nós já temos, tudo que nós recebemos, preparadas para nós nas regiões celestiais. E ele segue: nós fomos escolhidos nele em quem?
em Cristo, para que fôssemos salvos. Essa escolha ocorreu antes da criação de todas as coisas. E a palavra diz que nós fomos, portanto, predestinados. Por que é predestinado? Destinado quando? Antes, né? Anteriormente. Para sermos dele, para sermos de Jesus. Nós fomos predestinados para sermos de Jesus, o povo de Jesus. Sendo Jesus o nosso Salvador, o nosso Senhor, e sendo dele, nós somos adotados como filhos. São as verdades desses primeiros versículos. Beneplácito, você sabe o que é beneplácito? Segundo o beneplácito da sua vontade, é a aprovação de alguma instância, de alguma coisa por uma instância superior. Demonstração de consentimento ou aprovação. Então nós somos, irmãos, escolhidos nele, e isso foi escolhido por Deus, tudo isso foi feito por Deus, e assim nós estamos vendo que a nossa salvação foi pensada de antemão. Qual é o papel da lei em tudo isso? Nós vamos ver daqui a pouco. Nós estamos falando da lei de Deus, dentro da doutrina do pacto. Qual é o papel da lei nisso tudo? Vamos ver daqui a pouco. 2, além de Deus antever a predestinação, a nossa eleição aqui, nós vamos ver que Deus não impediu a nossa queda. E alguém poderia perguntar, eu quero tratar isso bem rapidamente, por que Deus não impediu o homem de cair então, pastor? Se ele sabia que o homem ia cair, por que Deus não impediu o homem de cair? Então, irmãos, a ideia é que nós fomos criados libertos. Abra, por favor, sua Bíblia em Gênesis 2, 15 a 17. Nós vamos voltar para esse texto. O homem foi criado com liberdade. Deus não criou a gente para sermos robôs, não é? Não nos criou para sermos robôs. Nós somos criados com livre-arbítrio. Olha o que diz aqui o versículo 15 de Gênesis 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Só vou ler esses 2 versículos, que depois nós vamos ler o texto todo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o quê? Não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente... Um pouquinho mais de teologia da aliança. Deus se relaciona com o ser humano através de pactos, de contratos. O contrato é dado por Deus. Quando vimos isso lá atrás, no capítulo 7, nós vimos que Deus estabelece o contrato unilateralmente, Ele diz os termos, Ele diz o que precisa ser feito, como deve ser feito, cabe o homem fazer o quê? Obedecer, e acabou. Então, Ele colocou o termo. Esses pactos, na verdade, é um pacto só, né? Com administrações diferentes, mas vamos tratar assim, esse pacto que é firmado sempre tem a lei estabelecida e um sacramento que marca o pacto. Os teólogos sistemáticos vão dizer que o sacramento que marca este primeiro pacto ali, que o pacto das obras, seria a árvore, né? O comer da árvore ali, da árvore da vida, não é a árvore do conhecimento do bem e do mal não, tá? É da árvore da vida que o homem não comeu. Inclusive foi cesseado que ele comesse, ele foi expulso, foi colocado um anjo, no dia da narrativa de Gênesis assim, para que ele não comesse da árvore da vida, né? Então ele não pôde participar ali, por quê? Porque ele quebrou o pacto. Ele quebrou. Há discussões sobre isso, os teólogos vão tentar ficar achando o sacramento dessa primeira manifestação aí do pacto na história, que é o pacto das obras. Então nós fomos criados com liberdade. Que liberdade é essa? Deus chegou para Adão e falou assim: Adão, meu filho, você pode comer de tudo aqui, só não pode comer. Qual foi a lei que foi dada? O que era constituir pecado? A quebra da lei. Qual foi a lei que foi dada? Não coma do fruto desta árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Adão fez o quê? Comeu juntamente com a sua esposa, pecou, caiu, a queda, doutrina da queda. Nós já conhecemos bem. O que às vezes nos escapa é a noção desta liberdade. Por que Deus deixou a queda? Porque Ele nos criou livres.
livres para agir. Em que sentido, né? Em que sentido livres para agir? Falar de liberdade é um pouco mais complexo do que parece, porque tem vários tipos de liberdade, a Bíblia vai falar. E nós estamos falando aqui de uma liberdade muito específica, que está relacionada a escolher o bem ou não, irmãos. A liberdade de escolher o bem ou não. Adão foi criado com livre arbítrio. O que é o livre arbítrio? Estava lá a árvore, Adão poderia. Adão era mau? Tinha pecado? Não, né? Nós vamos ver no texto daqui a pouco isso de novo. Adão tinha pecado? Não tinha. Mas ele foi criado com a capacidade de fazer uma escolha contrária à natureza dele, que era a natureza boa, né? Deus criou todas as coisas, criou o homem no sexto dia, falou que é muito bom. Deus andava com Adão e relacionava-se com ele. Nós sabemos que ali é Jesus Cristo, né? É a aparição de Cristo no Antigo Testamento, porque a Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Cristo ali andando com Adão, instruindo Adão. Muito bem. Nesse processo aí, o que acontece com Adão? Adão come e cai. Então ele exerce a faculdade que ele tinha, era o livre-arbítrio, de fazer uma escolha contrária à natureza dele, que era uma natureza boa, santa. Então o que é livre-arbítrio? Capacidade de fazer uma escolha contrária à natureza. Então o pessoal fica falando muito de livre-arbítrio, aí eu tenho livre-arbítrio, os arminianos vão falar de livre-arbítrio. Não existe mais livre-arbítrio naquele sentido ali, né? Só Adão tinha a capacidade de fazer uma escolha contrária à sua natureza, certo? Por quê? Porque a Bíblia diz que depois que houve a queda, quem comete pecado é o que, irmãos? Escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Então tem livre-arbítrio? Não, vai viver fazendo pecado. Peca, vive escravo disso aí. Ah, tá, pastor, e agora eu que estou crente, eu tenho livre-arbítrio? Tecnicamente eu não posso dizer que tenho livre-arbítrio ainda. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho uma dupla natureza. Tem a velha natureza que ainda habita em mim, que é o velho homem, não tem? E tem o novo homem. Às vezes eu alimento mais um, às vezes alimento mais outro. Infelizmente, muitas vezes tomo decisão segundo o velho homem ainda, não tomo? Infelizmente, tomo. Ok, agora quando Cristo voltar, que eu for glorificado, olha só, pasmem, porque o pessoal fala tanto nessa defesa de ter, eu quero ter liberdade para escolher. Sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? Você não vai ter mais liberdade para escolher. Não vai ter mais livre-arbítrio, vai continuar sem ter. Por quê? Porque você não vai ter mais capacidade de escolher o mal. Você vai viver, sua natureza vai ser glorificada, você vai voltar a ser santo em Cristo. E agora você não vai poder mais escolher o mal como Adão podia. Então vai continuar sem ter livre-arbítrio. Graças a Deus, deixa esse livre-arbítrio para lá. Tá certo, irmãos? Então, muito bem. Então, por isso que Deus nos resolveu, nos criar assim. Por que Ele não pediu a queda? Porque aprove a Deus nos criar desta forma, não nos criou como robôs, tá? E, irmãos, então, vimos que Deus fez um pacto aqui com o Filho para salvar os perdidos. Eu vou ler só mais um texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Abra aí, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Olha que coisa maravilhosa. Esta graça que nos foi dada antes dos tempos eternos, e se manifesta na história quando nós somos o quê? Chamados com santa vocação,
não segundo as nossas obras, mas conforme a determinação e a graça em Cristo, antes dos tempos eternos. Olha que coisa maravilhosa, o pacto da redenção se manifestando na história. Então, a salvação não é feita por obras, irmãos. A salvação é mediante um chamado, não é segundo as nossas obras. É um chamado por Deus que é irresistível, é gracioso. Nós vimos isso em outras sessões da confissão também. A graça irresistível, a vocação eficaz, chega até nós, nos converte. Então, conforme a determinação de Deus e a graça que temos em Jesus Cristo. Que maravilhoso, não é? Então, em resumo, o que é que a gente viu até aqui? Que o Pai, na eternidade, resolveu-se, mesmo ciente da queda do ser humano, dar a si mesmo a um povo miserável, caído, pecador. Ele olhou e resolveu doar-se. Ele resolveu, o Pai, também dar gratuitamente àqueles a quem ele elegeu arrependimento. Então, quem é que dá isso? O Pai. Ele vai se dar, ele vai dar também arrependimento. O que é que o Pai vai dar além disso? Ele vai dar fé para os eleitos, ele quem vai dar. E então o Filho oferta-se para tornar tudo isso possível, tomando o lugar. É aquela ilustração que eu já contei para vocês, eu sempre gosto de contá-la, porque ela tem um peso muito forte, né? Ajuda muito a entender a morte substitutiva de Cristo. O que é que Cristo fez? Então, você pega aí todos os seus pecados e some todos os seus pecados. Deus é santo, Deus não pode conviver com a nossa falha, com o nosso pecado. O salário do pecado é a morte, ela faz separação, o pecado faz separação entre nós e Deus. Então Jesus Cristo vem para assumir o peso, o cálice da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não é assim? O cálice da ira foi sorvido por ele. Em que sentido? Vamos pegar um irmão aqui, eu dou sempre comigo, aí fica todo mundo sabendo minha idade, né? Geni, qual é a idade do diácono Geni? Presidente da ajuda diaconal, que idade? 35, irmão? 40 anos, né, Geni? 40 anos, muito bem, está novo. 40 anos. Vamos fazer aquele cálculo. Alguns já conhecem, mas vamos lá, o cálculo. Geni é um cara muito santo, ele só peca 3 vezes por dia, viu, pastor? 3. 3 vezes por dia, Geni. Então, se você colocar aí no mês, 3 vezes 30 dá 90. Então, 90 pecados no mês. É muito pecado, né, irmãos? Ele é muito santo, só peca 3 vezes no dia, só. E no mês ele peca 90, tá? No ano, quanto é? 90 vezes 12, dá 1080. Não precisa fazer a conta, não. Só que como ele é muito santo mesmo, tem dia que ele peca menos. Tem dias que ele peca 2, né? Então vamos colocar só 1000 pecados por ano, em vez dos 1080. Com os 40 anos que ele tem, quantos 1000 pecados, pastor? 40 mil delitos. Vamos procurar um juiz aí da terra, chega assim, na frente de um juiz desse, e fala assim: meu filho, está aqui sua ficha corrida, 40 mil. O que é que o juiz vai fazer? Se bem que com os juízes de hoje em dia, né, é capaz até de absolverem, né, o cidadão, né? O Vacari Neto está livre agora, soltaram, né? O ex-tesoureiro lá, da roubalheira, um monte, né? Do jeito que os juízes são aí, está complicado. Muito bem. 40 mil. Então você pensa em uma ficha corrida. Ainda fala assim, ficha corrida, será? Ficha corrida do cara de 40 mil. Se fosse o meu, eu tenho 44. Eu sempre esqueço, 44, 45, não. 44, né? 44 mil. Está aqui, né? O bolão. O que é que deveria... Eu estou aqui embaixo, está aqui os meus 40 e tantos mil pecados. Os 40 mil de Geninho. O que é que deveria vir sobre mim e sobre Geninho aqui? A ira de Deus. Justa a ira de Deus por causa de todos os meus delitos. E, aliás, bastava um pecado, que eu já tinha descumprido a lei toda. Mas eu tenho 40. Nessa ilustração, irmão, a gente peca a todo instante, por ação, por omissão, por pensamento. Você está sentado aí, quem sabe você está pecando.
O que é que eu merecia? A ira de Deus, justa a ira de Deus vinda sobre mim. Aqui, está aqui a ficha corrida toda. O que é que Cristo faz? Cristo vem, encarna, torna-se homem como eu, sem pecado, e pega os meus 40 mil, certo? Os 40 mil de Geni, os 30 mil da maioria das mulheres que estão aqui, né? E vai colocando todos. E a ira de Deus, em vez de vir sobre mim aqui, irmão, ele pega esses aqui, vem sobre ele. Vem sobre Cristo. Aqui, veio sobre Cristo a ira de Deus. E ele pega toda essa dívida, o escrito de dívida, e faz o quê? Joga fora. Isso é graça, irmãos. Tudo isso porque o Pai resolveu dar a si mesmo, dar fé, dar arrependimento. O Filho diz: eu vou fazer tudo necessário para que isso se cumpra. Eu vou me tornar homem, vou morrer no lugar deles, para saciar a justiça. Vimos já também, anteriormente na sessão de fé, que não poderia ser qualquer homem. Tinha que ser Jesus, tinha que ser 100% Deus, 100% homem. 100% homem para poder nos substituir e fazer o ministério da reconciliação é duplo. Deus reconcilia o homem com Deus e Deus com o homem. Jesus Cristo faz isso. Reconcilia o homem com Deus e Deus com o homem. Ele precisava ser vero Deus, vero homem. Se não fosse Deus, o sacrifício dele não tinha um peso, o poder infinito. Porque um Deus infinito, quando agredido, como nós o agredimos com o nosso pecado, o pagamento disso tem peso eterno. É por isso que a Bíblia vai dizer que uma alma não pode pagar pelo pecado da outra, certo? Nós não teríamos condições de pagar pelo nosso pecado. A Bíblia diz que o sacrifício de bois de touros não pagam o pecado, não tinha como. Tinha que ser o homem, Deus, morrendo na cruz, senão não tinha jeito. Então Cristo disse: eu vou fazer tudo. Muito bem. E o Espírito vem e convence aqueles que são eleitos destas verdades. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Então, muito bem. A sessão da confissão de fé então está dizendo: Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Um pacto de obras. Segue. Por este pacto, Deus obrigou ao nosso pai Adão e, consequentemente, a nós todos que estávamos nele, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua, e prometeu-lhe vida sobre a condição dele cumprir a lei. E o ameaçou com a morte caso ele a violasse. Né? Vamos ver isso aqui na Bíblia? Então, abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 1, nós vamos ler a partir do versículo 26, e nós vamos caminhar aqui até o capítulo 2, lidando com isso aqui. Dotou com poder e capacidade de guardá-la. Então a gente já viu isso, né? Ele tinha o livre-arbítrio, a plena capacidade de não pecar. Há discussões aqui, né? Agostiniana, na teologia, né? Traduzindo, não vou nem dizer a expressão em latim, é possível não pecar, né? Discussões teológicas grandes aqui. Então ele tinha livre-arbítrio, ele tinha capacidade de escolher a Deus ou ao diabo, e ele escolheu ao diabo. A amizade do diabo foi escolha do homem, essa questão. Vamos lá, Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Vamos lá. Façamos o homem à imagem e semelhança. O que é a imagem e semelhança? 3 características da imagem e semelhança aí, pelo menos. O que é isso? O homem foi criado à imagem e semelhança. Quem me ajuda? Vamos lá, gente. Então não é retórico, não. Eu quero que alguém me ajude mesmo. Imagem e semelhança. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. O que é que Deus nos comunicou quando nos criou a sua imagem e semelhança? Nós
Deus não tem os atributos dele que ele não nos deu, que são atributos incomunicáveis. Ele guardou para ele, não tem? Agora teve outros que ele comunicou para a gente, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. O que a gente tem que nos diferencia dos animais, por exemplo? Opa, somos seres racionais. Muito bem, Diácono Felipe. Mais o quê? Hã? Eu não consegui identificar quem falou e nem... Hã? Criados retos. A dona Rosa que falou, né? Sim, seres, está implícito a questão moral. Então nós somos seres racionais, somos seres morais, não é? Então só isso já são duas características importantes que foram comunicadas para a gente, ok? Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, seres morais, seres espirituais, seres racionais. Há uma série de benefícios, né, que a teologia da aliança vai nos ensinar, como por exemplo, Deus criou todos os animais e depois criou o homem, dotando-o como a coroa da sua criação, esse ser especial, que ele fez a sua imagem e semelhança. Olha que coisa, tanto é que no sexto dia, o relato de Gênesis assim, é bom, é bom, é bom. Quando, no sexto dia, quando criou o homem, falou assim, é muito bom. Não é? Então nós somos realmente seres especiais. O salmista vai dizer assim, fizeste-nos por um pouco menor do que deuses, né? Há discussão exegética ali no Salmo, mas a ideia ali é que anjos, né? Nós somos, das criaturas criadas, nós somos a mais especial. Por que é mais especial? Porque os anjos não são tão especiais como nós. Porque Deus não socorre aos anjos caídos, e aos homens caídos Ele socorre. Muito bem. Então, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui vem o primeiro aspecto dos mandatos. Mandato social, mandato cultural e mandato espiritual. Tá bom? Aqui nós temos um mandato. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aqui está o mandato cultural. Deus deu domínio para a gente, né? Pegou a criação e diz assim, ó, você aqui é o gerente desta criação. Você é o administrador, você é o mordomo. Toma aqui a criação, você vai ter domínio sobre os peixes, sobre os animais todos. É você que vai aqui administrar isso aqui em meu nome. Tá certo, irmãos? E ele segue. E os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que dá fruto, que se dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia. Então Deus entregou aqui o mandato cultural, o mandato social, multipliquem-se, encham a terra, tenham filhos. Então, as ordens criacionais aqui foram dadas. Quando você chega aqui no capítulo 2, vai aí, por favor, para o versículo 1. É dito assim, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então aqui está um mandato espiritual. Deus já estava dando o exemplo de que na proporção de 7, nós precisaríamos descansar 1. Na proporção de 7, nós precisaríamos descansar 1. Deixa eu lhe perguntar aqui, Deus precisava descansar? Deus cansa? Não. Por que ele descansou? Aí Deus chegou assim, rapaz, cansei, fiz tanto esforço aqui.
né? É assim? Não lembra como é que Deus cria as coisas? Ex nihilo, a partir do nada. O Fiat, ele chama a existência e as coisas simplesmente existem. Ele diz assim, haja tal coisa, e existe conforme Ele quer, passa a existir da forma que Ele quer. Deus precisava descansar? Ele cansou com isso. Cadê os meninos e os adolescentes? Acabou, como é que chama? O ki? É aqui que chama? Acabou o poder, ele usa o poder e fica fraquinho. É assim? Que nem o personagem do anime, lá do desenho? Não é. Poder inesgotável, é todo poderoso. Chamou a existência e existiu. Não se cansou. Ele fez o que aqui? O que foi que ele fez aqui, irmãos? Ele deixou o exemplo para nós. Ele estava mostrando, pelo exemplo, como ele queria que nós fizéssemos. Ele santificou o sábado. E aí o texto segue. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Vamos parar aqui. Então foi lá, Deus formou Adão, né? A palavra Adão, no hebraico lá, terra, né? Pegou o barro, soprou, né? Deu o fôlego de vida para o ser humano, o homem passou a se tornar alma vivente. E aqui, irmãos, começa a chegar lá, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está vendo? Duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a árvore que Adão e Eva não comeram? A árvore da vida, não tiveram acesso. O que é essa árvore da vida? Não sei, meu irmão. Chega lá no céu, você pergunta a Deus para que é que serve a árvore da vida. Por quê? Porque não aprove a Deus revelar para que é que serve essa árvore da vida, tá? Nós implicamos que, como as alianças têm sempre um elemento sacramental e um elemento de memória, seja esse um elemento que cumprisse essa função, caso o homem permanecesse, né? Isso indica algumas coisas, fiel a Deus. Isso indica algumas coisas. Indica, inclusive, que o estado em que o homem estava no Éden poderia ser aperfeiçoado. Quer dizer, a gente pensa, o homem foi criado perfeito no sentido de que era quase um Deus. Não, ele era santo, podia se relacionar com Deus. Agora, ele não era Deus. E ele ia aprender mais, não ia? Ia desenvolver mais, não ia? Ia desenvolver tecnologia também, quem sabe, etc. Então, cuidado com as pressuposições que nós partimos daí. E aí, tudo bem. Tinha essas duas árvores. Aí o versículo 10 diz: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também, veja que o ouro é bom antes do pecado mesmo. Então é bom mesmo o negócio, tal do ouro, né? O ouro dessa terra é bom. Também se encontram o bidélio e a pedra de ônix. O segundo se chama Guion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E agora você entende o porquê. A confissão vai dizer o que diz, né? Dizendo que, falando sobre o pacto de obras, falando sobre a necessidade de obedecer, falando que se comesse morria. Quando o homem comeu, nós já vimos nas sessões anteriores, ele comeu, por isso vamos tratar mais rapidamente. Ele comeu, olha para cá, meu irmão,
Porque às vezes a gente vai fazer umas perguntas para os irmãos da igreja, a gente está aqui na frente ensinando, e aí parece que está todo mundo entendendo. E a gente está abrindo para perguntar, parece que está todo mundo acompanhando. Estão entendendo? Então já está todo mundo assim. Aí às vezes surgem umas perguntas, que a gente escuta a pergunta, chega, dói o ouvido. Uns negócios assim complicados. Então, o básico, eu tenho sempre falado com o pastor, nós vamos repetir o básico de novo. O básico de novo. Isso é muito básico. Pode ser que seja para você, meu irmão, que está sentado aí. Agora tem que ser para todos. Só que não pode restar dúvida para ninguém. Essas coisas são todas básicas. Se vocês não entendem isso aqui direitinho, vai ter dificuldade lá na frente. Então o pastor ensina. Aproveita, faz uso de direito do que está sendo ensinado. Então, quando Adão comeu, ele morreu, caiu duro lá na hora, puf, foi assim? Não. Por que não foi assim? Porque a morte física veio, mas a morte a que a palavra estava se referindo era especialmente a morte espiritual. Então ele comeu, a morte física está ali, né? E especialmente a morte espiritual. Então a partir dali estão todos separados, todos os homens, todos os filhos de Adão estão de que forma? Mortos espiritualmente. Adão, sua esposa, todos os seus descendentes, né? Aí vem o que nós estudamos com relação à depravação total, que os irmãos também já conhecem, não vamos abrir esse parêntese aqui, mas todos estão mortos, certo? Muito bem. Então, o que foi que veio no pacto de obras na forma de uma lei, que é isso que nós estamos tratando, a lei de Deus? A ordem de não comer. Essa era a lei que estava posta. Foi quebrado o mandamento. Quebrou-se o mandamento, o homem morreu. O salário do pecado é a morte. Merecia a morte. Ok? Veio Deus, na eternidade já sabia que isso ia acontecer, fez um pacto intertrinitário, na economia da própria Trindade, e manifesta isso logo ali, quando Deus vai chamar Adão, Eva, Satanás, para perguntar o que eles tinham feito quando comeram um fruto, e é prometido ali que de Eva nasceria um descendente, que iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, ia desfazer a bobagem, o erro que Adão e Eva cometeram. Quem era esse descendente que haveria de esmagar a cabeça da serpente? Porque Deus diz assim para a serpente e para Eva: olha, eu vou pôr inimizade, dona Eva, entre a sua... Satanás. Eu vou pôr inimizade de Satanás, entre a sua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. Olha que palavra dura. A partir daquele momento, os homens eram descendentes da serpente. Eu vou pôr inimizade entre a descendência da serpente. Quem era a descendência da serpente? A partir dali, todos nós. E o descendente da mulher. Então Eva ficou, é o proto-evangelho, é ali Gênesis 3:15, 16, não é assim? É a primeira vez que Jesus aparece nas Escrituras de forma clara, não é? A promessa, ali ele está na criação, todas as coisas, etc., mas de forma clara como Messias, como restaurador, é aqui, proto-evangelho. Então, por que proto? É o evangelho que está em semente. Então, a Eva ficou logo pensando, quem é que vai nascer aqui, quem é que vai ser o meu filho, que vai resolver a situação? Nasceu Sete logo depois, né? Então, a esperança da humanidade era o quê? Veja como a palavra esperança já está ali no proto-evangelho. Quem é que vem? Quem é que vem? Quem é que vai desfazer isso? E aí surge o conceito do Messias. Tá certo, irmãos? Quem é que vem desfazer, esmagar a cabeça da serpente e resolver aquele erro? Então, aqui, entendendo isso, a gente entra para a seção 2 sobre a lei de Deus, na confissão. Se você tem o texto da confissão, você pode acompanhar a leitura que vou proceder agora. Essa lei, depois da queda do homem, continua a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os 4 mandamentos, os 4 primeiros, ensinam os nossos deveres para com
Deus. E os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Então, o que está sendo dito aqui? Que essa lei continua a ser perfeita regra de justiça. Nas próximas sessões, nós vamos ver, inclusive, qual é a nossa relação, hoje aqui, com o pacto das obras, com o primeiro lá de Adão. Tem uma relação para a gente, tá? Daqui a pouco a gente vai ver, ou hoje ou em outra ocasião. Mas, veja, essa lei, depois da queda, continua a ser perfeita regra de justiça. Então, Deus vai continuar entregando os seus estatutos, a sua lei, ele continua a revelá-la, e a confissão vai fazer menção muito específica nesta sessão ao Sinai, ao Monte Sinai. Então você vai abrir sua Bíblia, por favor, em Êxodo 20, a partir do versículo 1. Êxodo 21. Êxodo 20, versículo 1. Aqui, irmãos, é um texto muito conhecido nosso, né? Os 10 mandamentos, 2 tábuas, 4 mandamentos na primeira tábua, 6 mandamentos na segunda tábua. A primeira relacionada aqui a Deus, ao nosso comportamento, a nossa relação com Deus, e a segunda com o nosso próximo. Diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui vem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Nós não vamos expor aqui esses mandamentos, acabamos de fazê-lo, não foi, pastor? Lá no Catecismo de Heidelberg, né? Acabamos de expor os mandamentos, né? Mas o primeiro mandamento aqui: não terás outros deuses diante de mim. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Lá no presbitério que eu... Não é o presbitério que eu estava, o presbitério que me ordenou. O presbitério que me ordenou era o presbitério da Bahia. Já foi um presbitério muito grande, porque antes era Bahia Sergipe, né? E aí o presbitério foi dividindo, então os presbitérios da Bahia ali, pastor, todos foram, de alguma forma, filhos do presbitério da Bahia. E aí eu lembro da ocasião em que um pastor ia ser avaliado, né, para a ordenação. E aí foi perguntado para ele qual era o 7º mandamento. O presbítero levantou assim, aquela questão sabatina, e o pessoal: o que é que o senhor acha do amilenismo? E o pré-milenismo é um aspecto pré-tribulacionista. Aí vem um presbítero simples e levantou: irmão, qual é o 7º mandamento e como nós podemos, em Cristo, nos livrar desse problema? E o rapaz não sabia, ou esqueceu a ordem dos mandamentos, não gravou os mandamentos. Então você faz bem, tá? Em gravar os mandamentos, tá certo? Qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro? Você, um crente maduro, já tem que saber aí quais são os mandamentos, né, de cabeça, tá certo? Você faz muito bem chegar aqui agora, primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeira tábua, relação com Deus, 5º ao 10º, ok? Relação com o meu próximo, e saber que mandamento é, ok? Às vezes até para... O pastor vai ter uma disciplina na igreja, né, pastor? Aí o pastor chega aqui e tem que anunciar a disciplina, porque pecados públicos tem que ter um tratamento igualmente público. Ele vai chegar aqui e vai dizer: olha, irmãos, infelizmente o irmão tal foi aqui disciplinado pela quebra do 7º mandamento. Aí você... Vou lá no Êxodo 21, 1, 2, 3, aí vai contando até 7 para entender o que é o 7º. Então você faz bem em saber, tá certo? Muito bem. Então, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra,
não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, primeiro, segundo, agora o terceiro, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E quarto mandamento, que encerra a primeira tábua, ou seja, aqueles mandamentos que falam do nosso relacionamento com Deus. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então, termina aqui a primeira tábua. Lembra lá, quando a gente vai estudando Gênesis, irmãos, a gente vai percebendo na lei de Deus aspectos de quem Deus é, o que nós podemos fazer para agradá-lo, né? Lembra que ele descansou? Aí ele coloca isso, deu o exemplo de como fazer, aí chega aqui e ele coloca uma ordenança. Só estou falando desse mandamento específico para você ver. Então, Deus poderia, por exemplo, ter criado todas as coisas de vez, haja peixe, céus, tudo, haja tudo. Poderia? Ou faltava poder no caminho, ele teve que fazer aos pouquinhos para poder, né, senão ele ia ficar cansado. Era assim? Não. Por que ele criou em 7 dias? Porque ele quis, tá, é verdade, porque ele quis, mas tem além disso. Por que ele criou em 7 dias? O que a respeito da teontologia do ser de Deus, estudo sobre o ser de Deus, o que Deus me revela a respeito dele mesmo, que ao invés dele podendo criar tudo em um dia só, ele cria em 7. Um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Ele é longânimo, sistemático, paciente, organizado. A gente vai ficar falando um monte de coisa. Ele está revelando a si mesmo, na forma que ele, pela forma onde ele procede. Nós vamos conhecendo a ele desta forma. Quem é o Deus a quem servimos? É esse Deus que faz assim, que poderia ter feito, não fez. Por quê? Porque ele está nos ensinando como ele quer que nós façamos. A gente quer tudo para ontem, né? Interessante que o Deus Todo-Poderoso, se ele quiser, ele faz para ontem. Mas não é tudo, não é a forma ordinária dele agir para ontem. Faz tudo no seu tempo. E há tempo para tudo. Sorrir, chorar, esperar, né? Tempo para tudo. Então, esse Deus maravilhoso fez esse dia para o descanso, né? O 7º dia, aqui, que foi com a ressurreição de Cristo, para o domingo, que é o nosso descanso, o descanso cristão. Versículo 12, entrando na outra tábua. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vimos que esse é um mandamento com promessa, etc. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento. Pastor, entendi a irmãzinha do seu exemplo, que o pastor veio falar aqui. Olha, quebra do 7º mandamento, a irmã está sendo disciplinada. A irmã, então, fez o quê? Cometeu adultério. Tá? Versículo 15, 8º mandamento: não furtarás. Versículo 16, 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, para finalizar: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Para encerrar essa sessão, irmãos, agora vá para o Novo Testamento, um texto curto, Mateus 22, 36.
Seção 2 diz: essa lei, depois da queda, continua a ser perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos, escrita em 2 tábuas, os primeiros 4 mandamentos, deveres com Deus, e os outros 6 com o homem. Então o Senhor Jesus vai resumir estes mandamentos aqui, como vimos em Mateus 22, versículos 36 a 40, onde nós lemos o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Veja só, irmão, como é que está aqui as 2 tábuas, né? As 2 tábuas. Vamos ler juntos aqui o versículo 37? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei que estamos estudando e os profetas. Então, como foi que o Senhor Jesus resumiu a primeira tábua? Primeiro, olha que coisa interessante, ele resumiu uma questão de coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ao fazer isso, você vai cumprir os mandamentos da primeira tábua, todos eles. E o segundo mandamento, a segunda tábua, os mandamentos 5 a 10, aqui no versículo 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a segunda tábua. Tá certo, irmãos? Nós já tentamos ir aplicando à medida que íamos expondo, e pontualmente aqui às 10h30 nós vamos encerrar a nossa aula, e com a graça de Deus vamos dar continuidade domingo que vem a partir da sessão 3.